E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu não ia gravar vídeo hoje, pra quem quiser saber, hoje é um domingo. Domingo foi aquele dia que me deu aquela preguiça. Vou ficar em casa, vou ficar na cama, fazendo só os meus negócio aqui, fazendo os meus deveres domésticos, né? Cuidar da casa, almoço, por aí vai, arrumar o meu quarto. Mas veio uma notícia que seria um novo acordo de paz entre a Farc, né, na Colômbia, e o governo colombiano. Então a gente vai falar um pouco disso e entender o que é a Farc nesse contexto geral aí, ok? Então vamos lá, Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas o nome certo seria Farc-EP. Esse EP vem de Exército do Povo, ou Exército Popular. Então, no geral, no nome inteiro, ficaria Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo. Foi um grupo, né, um grupo de guerrilha armada criada nos anos 60, mais especificamente em 1964. Em que contexto? O contexto onde as ditaduras da América Latina começaram a surgir. E nos anos 60, a gente estava aí num que a gente vai chamar aí, chegando aí no ápice da Guerra Fria, entre uma disputa entre capitalismo e socialismo, o capitalismo muito representado pelos Estados Unidos e o socialismo muito representado pela União Soviética, mas aqui na América o socialismo começou a ser muito representado a partir de 59 por Cuba, através da Revolução Cubana, né, que foi feita uma guerrilha na Revolução Cubana, uma guerrilha armada, né, um modelo de se fazer treinamento no meio da zona rural e aí conseguir lá tomar o poder de Cuba. Foi o que aconteceu com Ernesto Guevara e o Fidel Castro, lá que fizeram treinamento em Serra Maestra e desceram para Havana e tiraram o poder lá do ditador, que era ligado aos interesses dos Estados Unidos, o Fulgêncio Batista. Em quase todos os países da América Latina vão surgir movimentos de guerrilha, tá? O Brasil também não vai estar longe disso não, porque inclusive a gente vai ter aqui a famosa guerrilha armada, que durante a ditadura militar, que começou em 64, que era tanto a guerrilha urbana, né, que eles tinham acordos feitos dentro das cidades, formação de aparelho, né, sequestros a políticos internacionais justamente para exigir direitos à população, aos que lutavam contra a ditadura. E a gente também tem a guerrilha rural, como é o caso da guerrilha do Araguaia no Pará. A Farc é um desses modelos de guerrilha que surgiu nos anos 60, mas ela está aí até hoje. Mas lembre-se, não é o único, existem outros grupos que fazem guerrilha, que buscam uma revolução social através da luta armada. A Farc, então, como eu falei para vocês, é uma organização marxista-leninista que procura, desde a sua fundação, implementar o socialismo através da luta armada na Colômbia. Até os anos 90 ela teve muita força, porque nos anos 90 ela tinha cerca, sob domínio, cerca de 40% do território da Colômbia, e a Colômbia não é um país pequeno. É claro que se a gente comparar, o Brasil mas assim, em relação a outros países, inclusive da Europa, a Farc e até mesmo da América, a Colômbia é um país grande, ok? E necessariamente a Farc é um modelo de guerrilha rural, que busca a sua transformação social, ou a transformação social da Colômbia, através do treinamento armado na zona rural. A Farc teve aí cerca de 16 mil membros, é muita coisa, tá? A população colombiana chega perto ali dos 47 milhões, né, de pessoas, né? E a Farc chegou a ter 16 mil pessoas, né, contribuindo lá com a guerrilha armada, até mais ou menos o início dos anos 2000. Hoje ela já diminuiu, ela tem cerca de 8 mil pessoas. Uma das principais estratégias da Farc, além desse treinamento armado, de tentar conquistar mais pessoas para sua causa, seria até mesmo o que a gente chama, que a gente falou aqui no Brasil que teve durante a ditadura, isso não é específico da Farc, seria a ideia do sequestro, né? O sequestro não é por um fim necessariamente econômico. Se for econômico, é justamente para contribuir economicamente com a guerrilha da Farc, mas é também para a libertação de presos políticos de esquerda, né? Porque a Farc, como eu falei para vocês, marxista-leninista, é um movimento de esquerda. E a guerra, né, porque se torna uma guerra civil entre o exército colombiano, o exército nacional colombiano, e a Farc e outros grupos, acaba se tornando uma guerra civil. Essa guerra civil, desde a formação da Farc e de outros grupos, já chegaram a um saldo aí de mortes na Colômbia, por via direta ou indireta, de cerca de 250 mil pessoas.
ou seja, é uma guerrilha pesada que já causou cerca de 250 mil mortes na Colômbia desde a formação da Farc. Só que a gente só tem que tomar cuidado porque todo mundo coloca na conta da Farc esses 250 mil pessoas. Existem mortos tanto de um lado quanto do outro lado, pessoas da direita, pessoas da esquerda, só toma cuidado quando a gente for falar disso. A partir dos anos 90, até mesmo com o crescimento da Farc, veio a ideia de colocar a Farc também, relacionar a Farc ao narcotráfico. Eu não vou aprofundar tanto nesse assunto ainda, porque eu justamente estou estudando muito sobre essa questão do narcotráfico, até mesmo porque eu pretendo fazer um vídeo que eu estou trabalhando bastante nesse vídeo, eu estou estudando bastante para falar, através da minha experiência, através de leituras, para falar um pouquinho também de informação, né? Fazer um vídeo sobre informações, sobre o poder da mídia, o que a mídia coloca, o que é verdade, o que não é, será que a gente sempre vai chegar a saber isso ou não? O narcotráfico seria mais ou menos... entra mais ou menos nessa questão da mídia, do que se fala, do boca a boca, porque a Farc ela afirma que ela não tem ligação com o narcotráfico, mas a mídia colombiana, a direita colombiana, afirma que, em geral, no mundo inclusive, eles colocam que a Farc tem ligação com o narcotráfico. Eu até li algumas reportagens recentemente falando que a Farc ela cobra impostos para a passagem do narcotráfico em seu território, assim como ela cobra impostos também para empresas, para mineradoras, empresas petrolíferas ali na Colômbia que querem fazer passagem na região de domínio da Farc. Não necessariamente ela fala que ela tem ligação direta, ela cobra impostos, né? Aí é um pouco confuso, mas a gente até pretendo falar disso mais pra frente em outro vídeo, eu não quero ficar dando canelada aqui, falando o que é uma coisa, o que é outra, até mesmo porque eu, na minha opinião, eu não considero que eu tenha um arcabouço para falar sobre isso ainda de uma maneira mais clara para vocês. Então a gente vai falar principalmente desse modelo, o que é a Farc e esse acordo de paz que foi gerado agora, que está sendo gerado agora. Bom, levando em consideração tudo isso que a gente falou, a Farc, então, como eu falei para vocês, hoje ela tem cerca de 8 mil combatentes, né, que estão em prol desse modelo de guerrilha armada, que estão em prol de uma transformação social, de um movimento marxista-leninista através das armas. E aí se tem uma ideia de que a luta armada ela está meio que esgotada na região ali na Colômbia. Você tem apoio dos Estados Unidos para combater a Farc também, tá? Apoiando o governo. Mas você tem essa ideia de que está meio esgotado, que está na hora da Farc começar a lutar por outras frentes que não sejam a luta armada. Então, assim, o fim esse acordo de paz, tá? É um acordo que valoriza principalmente, a prioridade é que a Farc entregue as armas e se torne uma organização política constitucional, legalizada, tá? E não significa que ela vai deixar de atuar aí na questão ideológica do marxismo-leninismo, mas que ela vai mudar a sua frente de atuação. Não vai ser mais pela luta armada e talvez aí, pelo que dizem, seria por via institucional, através da política, através do direito democrático de exercer a sua liberdade de expressão e a sua liberdade ideológica. Então seria através de eleições, né, por vias democráticas, da democracia que a gente vai chamar de democracia representativa. Em setembro você teve a primeira tentativa do acordo do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, com os representantes da Farc. Esse acordo foi assinado, essa tentativa foi assinada em Havana, né? Cuba está intermediando essas relações da negociação de paz, mas esse acordo foi votado em plebiscito e ele não passou. Cerca de 60 mil votos a mais aí votaram pela não pacificação do conflito, justamente porque a população teve uma influência direta, principalmente na questão dos uribistas. Para quem quiser saber, Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, membro aí do Partido do Centro Democrático da Colômbia, ele foi um dos presidentes que mais tentou combater a Farc, que mais foi pesado com a Farc, teve ligação com grupos religiosos. Uribe foi basicamente um presidente sanguinário em todos os sentidos, não só em relação à Farc, mas em relação aos direitos civis das pessoas na Colômbia. E o grupo dos uribistas, o Uribe não é mais presidente, o grupo dos uribistas, eles pediram, junto com os grupos religiosos que estão ligados, pediram uma reformulação desse acordo de paz, que eles não aceitariam esse acordo de paz. Uma das reivindicações, que seria principalmente dos grupos religiosos, é que a Farc, que eles não aceitariam esse acordo de paz, justamente que com a entrega das armas, a Farc, ela colocou que ela
precisa e ela defende a ideia de igualdade de gênero, igualdade da diversidade sexual, né, entre outras coisas. A igreja na Colômbia, muito forte assim como no Brasil também, falou que seria um desrespeito à tradicional família, né, buscar a igualdade de gênero, diversidade sexual, né, que a Farc defende isso enquanto modelo de movimento, né, movimento social, e eles falaram para a gente entregar, a gente quer que isso seja debatido na Colômbia. A igreja não aceitou. Os uribistas também não aceitaram outras coisas em relação, principalmente no que diz respeito à anistia, né, que os membros da Farc que seriam presos após o Tratado de Paz aí, por terem cometido crimes políticos, diziam que alguns deles poderiam ser anistiados. Os uribistas falaram que não quer essa anistia, que os membros da Farc devem ser condenados na justiça comum, porque também na Farc diz que como é um grupo que cometeu movimentos políticos, se forem julgados, tem que ser julgados como réus, né, políticos. E aí os uribistas falaram que não, que eles devem ser julgados na justiça comum. É um entrave muito grande que aconteceu ali. Outras coisas também, né, estão acontecendo porque tem um processo que diz que agora que a Farc vai virar basicamente um partido político, vai começar a atuar, como eu falei para vocês, em via institucional, que teria um acordo entre o governo e a Farc, que a Farc já teria direito a 10 membros no Congresso, já que seriam eleitos automaticamente, sem aprovação de voto direto ali pelo povo. Foi um ponto que os uribistas não aceitaram, então por plebiscito não passou. E agora foi colocado um novo acordo de paz assinado em Havana, que por via constitucional ou vai ser aceito pelo presidente, ou se ele quiser ele pode jogar para o plebiscito novamente, mas isso é por decisão do presidente, tá? Porque isso é previsto em Constituição, pode não ter o plebiscito. Mas o que foi reafirmado? O que foi modificado? A Farc ainda bate no pé nesse novo acordo e diz que tem que valorizar a diversidade sexual e a proteção das mulheres, é preciso valorizar a igualdade de gênero no país Colômbia, e que a Farc diz que isso não vai ser um desrespeito às religiões. Inclusive a Farc diz que as religiões devem contribuir com a inserção das mulheres do movimento da Farc na sociedade colombiana, que pode ajudar de fato. Então ela diz que não quer confusão em relação a isso, mas ela bate na tecla de que ela quer o respeito à diversidade sexual, à igualdade de gêneros. Uma das coisas também que eu falei para vocês agora é que nesse novo acordo, esses 10 membros que seriam eleitos automaticamente ao Congresso não serão mais. Então, para a Farc colocar os seus candidatos, colocar os seus políticos, os seus representantes no Congresso colombiano, agora terão que ser eleitos pelo povo. Outras questões, como tratar os membros da Farc, né, os considerados culpados por algum crime, como réus políticos e não como réus comuns, isso aí o governo da Colômbia defendeu que deve ser tratados como réus políticos, porque se cometeram algum crime, foi algum crime político, não um crime comum. Mas o acordo diz para que o réu, se ele tiver assumir o crime que ele cometeu, ele pode ter uma diminuição da pena, revisão da pena, ou até mesmo lá na frente ter a anistia. Então você tem pontos estratégicos, pontos que o governo e a sociedade defendem, ponto que a Farc defende, e se não tiver, se nenhum dos dois grupos andar um pouquinho para trás, possivelmente esse acordo não chega. Parece que dessa vez vai esse acordo da Farc entregar as armas e continuar enquanto movimento político institucional por via legalizada segundo a Constituição da Colômbia. O presidente Juan Manuel Santos, por conta desses debates, dessa tentativa de acordo de paz com a Farc, ele ganhou agora em 2016 o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, na Noruega. Então ele foi o representante do Prêmio Nobel da Paz. A Colômbia sempre colocando aí umas personalidades importantes como Prêmio Nobel, né, ou Prêmio Nobel, né, seja da literatura, da paz e por aí vai. Então é um ponto importante da atual conjuntura política. Ontem, acompanhando essa madrugada no Twitter, também lembrando a você mais uma vez, deixo o link aqui na descrição, estava tendo aí um debate, né, os colombianos estavam tweetando muito que o Uribe, né, o Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, ele não vai mais interferir na paz da Colômbia, porque tem muita gente que vai falar que o Uribe ele tem uma intervenção muito grande, né, que ele não quer a pacificação do conflito, e ele é muito forte, apesar de não ser mais presidente, os grupos que seguem ele lá são muito fortes. Então basicamente é isso que está acontecendo. Se você não está inteirado, agora você está sabendo o que é a Farc, o que está acontecendo, o que a mídia diz, o que é verdade, o que não é. A gente até vai discutir mais isso, como eu falei
aí mais pra frente, né, para tentar chegar a uma conclusão um pouco mais sólida aqui, mas basicamente a tentativa de pacificação é essa que a gente está discutindo aqui. Tem uma coisa importante só para constar, o documento da pacificação, eu deixo o link aqui na descrição, mas ele não está completo, está em espanhol e não está completo porque a Farc já falou que vai soltar, né, o Farc e o governo colombiano irão soltar esse documento na íntegra nos próximos dias, então ficar de olho, o link que eu vou deixar na descrição possivelmente vai te ajudar a acessar esse documento quando ele estiver na íntegra, talvez seja o mesmo link, fica de olho aí. E também se diz lá na Colômbia, politicamente, a mídia lá está dizendo que está esperando agora a reação dos uribistas, se eles vão querer uma mudança nesse modelo, nesse documento de novo ou não. A igreja, será que vai aceitar essa ideia da diversidade, diversidade sexual, igualdade de gêneros, aí, que é uma das reivindicações da Farc para poder abandonar a luta armada? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para receber mais atualizações. Não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, saindo novas notícias, eu vou estar comentando no Twitter, vocês podem comentar isso comigo também, podem contribuir aqui com a formação do canal. O Twitter eu estou sempre olhando lá, pego informações de todo mundo que está discutindo ali, sempre estou olhando o que a gente pode fazer mais pra frente, ok? Então não deixe de se inscrever, lembrando isso aqui, se você ainda não é inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!